Então, seja bem-vindo ou bem-vinda de volta. Aqui é a nossa terceira aula da nossa série de construção do jogo da velha, ou seja, do Tic-Tac-Toe. Para você que caiu de paraquedas nessa aula, ou seja, se essa é a primeira aula que você está a ver, na descrição você vai encontrar o link para a primeira e a segunda aula dessa nossa série. Desse modo, para que você possa nos acompanhar e ver tudo que nós já construímos até aqui. Eu altamente recomendo que você faça isso. Para você que já está aqui na terceira aula, saindo da primeira e a segunda, meus sinceros parabéns. Você está acelerando a sua jornada em se tornar um desenvolvedor web pro Max. Está acelerando também aqui a sua jornada e aumentando seus conhecimentos em JavaScript. Então, nessa aula aqui, nós teremos a adicionar a dita inteligência artificial ao nosso computador, ao nosso jogo nesse caso, para que o nosso computador seja capaz de pensar e criar suas estratégias para poder nos enfrentar aqui no nosso jogo da velha. Ou seja, até a última aula nós simplesmente paramos aqui onde nós poderíamos jogar player versus player, ou seja, onde duas pessoas poderiam jogar manualmente. Nós temos aqui onde os pontos vão aumentando aqui embaixo. Temos a situação de empate. Deixe-me só tentar causar aqui o empate. Ok, bloqueio aqui, vem por aqui, bloqueio aqui, ok. Aqui ele também anuncia que foi o empate. Então, nessa aula aqui, nós temos aqui a versão terminada. Nós podemos aqui clicar versus computer, ou nós podemos aqui jogar contra o computador. Ok, eu já nem estou a conseguir distinguir. Essa é a versão terminada e essa aqui é a versão que nós estávamos a criar. Ou seja, nós já tínhamos nosso botão aí que nos fazia migrar. Então aqui, na versão terminada, nós podemos jogar contra o computador. Por exemplo, que se eu inicio, vai ver que o computador já joga aqui automaticamente. Ou seja, ele vai jogando de acordo com as suas estratégias. Aqui no modo fácil, ele simplesmente joga em um lugar aleatório. Por exemplo, aqui... deixa-me só dar um restart, ok. Ele iniciou aí. Veja, se eu jogar aqui em cima, ele não veio aqui para ganhar. Ou seja, ele simplesmente está jogando em qualquer lado. Ele não cria tantas estratégias aqui no modo fácil. Vamos só tentar ver aqui. Olha, mesmo assim ele tinha dois lugares para ganhar e ele simplesmente pegou um lugar aleatório. Ele podia ganhar aqui, mas seria por acaso, pois essa é a estratégia do modo fácil. Então, se nós formos para o meio, deixa-me só dar um restart. Já aqui nesse nível, o nosso computador é capaz de nos bloquear e é capaz de ver quais oportunidades ele pode ganhar. Então, ele ali simplesmente jogou um lugar aleatório, ou seja, que ele não cria chances. Em condições normais, se eu jogasse aqui, provavelmente um jogador ou uma pessoa normal teria jogado aqui assim ou aqui, que é para poder criar chances de vitória. Então ele aqui simplesmente joga num lugar aleatório, mas consegue ver quando é que ele pode ganhar e consegue ver onde é que ele deve nos bloquear. Por exemplo, agora, veja que ele vem nos bloquear aqui. Se eu, por exemplo, criar outra oportunidade, ele vem me bloquear novamente aqui embaixo. E assim vai. Se eu dar restart, colocar-lhe numa opção onde ele pode ganhar, deixa-me só ver se eu consigo criar aqui. Ok. Se eu, por exemplo, vir aqui embaixo e jogar aqui, vai ver que ele vai jogar aqui em cima para que ele possa ganhar. Veja só o que acontece. Ele escolheu ganhar aqui em cima. Então esse é o nível médio. Nós temos aqui o nível difícil. Já aqui o que ele faz? Ele tem estratégias ao iniciar, ou seja, ele já não inicia por um lugar qualquer, como no nível médio e fácil. Ele consegue ver onde ele ganhar, consegue nos bloquear, consegue criar chances para ele poder ganhar. Então essas são as dificuldades do nível médio. Ou seja, aqui você ainda tem sim chances de poder ganhar. Só conseguir ali montar boas estratégias que você consegue bater o nosso computador. Então, por exemplo, aqui, se eu jogo aqui, ele sempre vai pelos cantos, que é uma das maiores estratégias no jogo da velha para que você não perca. Aqui, ou seja, ele puxou aqui, me bloqueou. Se eu bloqueio, ele vem me bloquear aqui em cima. Se eu perco tempo tentando criar outra oportunidade aqui embaixo, ele simplesmente ganha lá em cima. Mais uma vez, ele jogou pelo canto, mas deixa-me só dar um restart, que ele foi primeiro. Deixa-me só. Ok. Veja aqui. Ele não jogou qualquer sítio, veio logo aqui
criar uma oportunidade para que ele fosse ganhar. Se eu jogo aqui embaixo, ele vem diretamente me bloquear, eu bloqueio, ele também bloqueia-me direto, e aqui nós saímos no empate. Agora, deixa-me só tentar criar algo aqui. Veja o que acontece. Se eu perder tempo jogando em um lugar aleatório, não criando nenhuma oportunidade, ou seja, se ele ver que ele não consegue ganhar, ver que não há necessidade de nos bloquear, ele vai tentar criar chances para ele ganhar. Se eu jogo aqui, ele vem aqui, nesse caso criando uma chance para que ele venha a ganhar aqui. Se eu vier aqui, ele bloqueia-me aqui embaixo, eu vou lá, bloqueio e terminamos num empate. Então, isso é o que nós estaremos a fazer aqui a partir dessa nossa terceira aula, que é criarmos essa inteligência artificial aqui para o nosso computador. Pois o que é inteligência artificial? É basicamente uma inteligência artificial, ou seja, é simplesmente a técnica de nós fazermos com que os nossos computadores pensem como seres humanos, ou seja, comportem-se ou executem tarefas de seres humanos. Como nós temos aqui na versão de 2 jogadores, é basicamente um ser humano é que poderia jogar. Então nós vamos aqui no computador e implementamos para que o computador possa jogar, ou seja, para que ele tome suas próprias decisões. Então, deixa-me só voltar aqui para a versão correta. Então, agora nós vamos criar aqui um novo arquivo, vai ser oneplayer.js. Sendo que nós já temos aqui a página de 2 jogadores e já importa aqui embaixo o nosso arquivo oneplayer.js. Nós podemos trocar aqui, que é para nós irmos para a página. Ou seja, essa aqui é a nossa, onde ainda não tem nenhuma funcionalidade aqui. Basicamente, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos aqui para o main e vamos copiar tudo isso aqui. Você pode selecionar clicando Ctrl A ou simplesmente pegar tudo aqui assim e selecionar. Então nós vamos copiar tudo isso aqui e vamos lançar lá para o OnePlayer. Então sendo assim, ele estará aqui no mesmo modo que nós temos lá na versão de 2 jogadores, mas não é isso que nós queremos. Nós queremos que quando nós joguemos aqui, por exemplo, o computador tome uma decisão e jogue por si mesmo. Então, como é que nós vamos fazer isso? Vamos começar aqui por pegar, nós fomos aqui no oneplayer.html, nós vamos ver que temos aqui esse seletor de dificuldade. Nós vamos começar aqui por implementar a possibilidade de nós implementarmos as dificuldades. Então vamos aqui para OnePlayer. O que nós temos que fazer aqui agora é pegar aquele select que faz aí a seleção dos níveis. Então nós vamos aqui const, vamos pegar level select, vamos fazer aqui document get element by id, e o id é difficult select. Caso você tenda a ter algum problema, você pode simplesmente pegar isso aqui e copiar, né? Que é para que nós evitemos problema. Então nós já temos aí o nosso elemento. Depois disso, nós vamos criar aqui uma variável let level, ou seja, o nível vai iniciar automaticamente no nível 1. Então, quando o nosso jogo iniciar, nós queremos adicionar aqui um listener nesse nosso botão. Então nós vamos aqui embaixo, até podemos não colocar quando o jogo iniciar, podemos colocar logo aqui. Vamos pegar level select, add event listener, change. Por que change? Ou seja, quando algo aqui for a trocar, nesse caso não é clique, mas sim quando troca. Change quer dizer trocar em português, né? Ou seja, quando algo trocar aqui no select, nós queremos pegar o respectivo valor. Nós temos aqui o respectivo valor 1, 2 e 3. 1 representando fácil, 2 médio e 3 difícil. Então voltando aqui, nós vamos criar aqui uma função que vai ser change level, nesse caso para trocar o nível de dificuldade. Então o que é que o nível de dificuldade vai fazer basicamente? Ok, nós até podemos não usar essa função e declararmos aqui a função direct, pois é uma função que vai ser usada simplesmente aqui por essa coisa, por este listener. Então aqui nós criamos uma arrow function e aqui o que é que vai acontecer? Nós vamos fazer com que o level, nós podemos passar isso para baixo, pois o level nós estamos a tentar usar aqui uma variável aqui em cima, ou seja, ela ainda não foi inicializada, então é melhor que nós coloquemos isso
aqui embaixo, aqui dessa maneira. Então nós vamos fazer level equals igual number it target ponto value. Então vamos chegar aqui ao nosso evento e vamos tornar aquilo em número. Então basicamente nós já podemos trocar aí de nível. O que nós podemos fazer aqui para certificar, podemos fazer o console log level. Nós formos aqui para o nosso console e nós trocarmos aqui embaixo de nível, vai ver que ele vai aí escrever o nível que nós estamos a selecionar. Então depois disso nós vamos começar agora por implementar o nosso computador. Então, para nós implementarmos o nosso computador, ao invés de nós colocarmos, ou seja, a lógica do nosso computador, ou seja, a inteligência artificial do nosso computador aqui na mesma página que tem a nossa lógica de modo de 2 jogadores, nós vamos passar isso aqui para uma outra folha de JavaScript, ou seja, nós vamos criar lá uma classe, ou seja, estamos aqui a ver um bocadinho de orientação a objetos, vamos criar uma classe computador em que vai conter todos os métodos lá dentro que o computador vai precisar de executar. Então Ctrl B ou simplesmente clicar aqui, vamos criar aqui computer.js. Ok, caso você tenha falhado como eu fiz, é só clicar aqui rename e aqui JS. Então aqui nós vamos criar uma classe, computer. Vamos colocar aqui o construtor, ele não vai receber nada. E aqui nós temos a classe. E para nós podermos utilizar essa classe, nós temos que exportar ele. Então vamos fazer aqui export default class. Nós vamos exportar isso aqui, que é para nós conseguirmos utilizar ela aqui. Então agora nós vamos importar isso aqui e o import tem que ser lá no topo do documento. Vamos fazer aqui import computer from computer, que é esse nosso arquivo que nós acabamos de criar, né? Nós podemos até por aqui assim, dessa maneira. Então agora nós vamos aqui vamos criar só um método aqui dentro que vai ser o método jogar, nesse caso o método play. Então vamos só aqui criar assim play, dessa maneira. Vamos voltar lá para o nosso OnePlayer. Então aqui, quando é que nós queremos que o nosso computador jogue? Basicamente aqui embaixo, nós queremos que o nosso computador seja o bolinha, círculo, como você quiser chamar. E o que é que nós vamos verificar aqui? Passou por isso tudo, ele aqui fez a troca do jogador atual. Então nós vamos verificar se jogador atual for igual ao o text, nesse caso, que é para verificar se é a vez do bolinha jogar. Se for a vez do bolinha jogar, nós queremos que o nosso computador jogue. Então nós vamos chamar aqui computer.play, que é para o computador poder jogar nesse caso. Assim, dessa maneira. Vamos só voltar aqui. Ok, exatamente isso. Isso aqui vai fazer com que o nosso computador seja capaz de jogar. Mas o que é necessário para que o nosso jogador seja capaz de jogar? Ele vai precisar de saber quais são os passos, ou seja, os passos disponíveis, pois aqui nesse OnePlayer, nesse papel OnePlayer.js, ou seja, nesse arquivo, é onde contém os dados gerais do jogo. Então aqui no computer nós simplesmente só temos a lógica do próprio computador. Então nós vamos precisar de passar espaço, nós vamos lhe dizer quais são os passos, ou seja, ele vai poder ver quais são os passos do X, quais são os passos disponíveis. Não, nós vamos passar aqui spaces, que é essa nossa array lá em cima. Nós vamos ter que lhe passar as caixas, que é para, nesse caso, ele poder clicar nas caixas, boxes, lá em cima aqui, onde nós pegamos aí essas caixas, ou seja, esses quadradinhos. E nós vamos ter que passar também aqui o nível de dificuldade, para que ele saiba em que nível ele vai ter que jogar. Nesse caso, com a variável level que nós definimos aqui, que é alterada aqui, e nós podemos remover aqui esse nosso console log, pois nós simplesmente queremos testar. Então aqui nós vamos passar tudo isso aqui para o nosso computador, para que ele possa
jogar. Então, indo lá para o nosso computador, nós vamos receber aqui primeiro spaces, vamos receber as caixas e vamos receber o nível. Se nós quisermos confirmar isso, nós podemos fazer aqui a console log spaces, boxes e level. Nós formos a clicar em F12, nós formos a jogar. Ok, temos um pequeno erro aqui. Computer place not a function. Vamos só verificar o que está a acontecer. Vamos voltar para aqui. Quem nós chamamos? Então, o que aconteceu aqui exatamente? Quando nós criamos uma classe, nós temos que referenciar essa classe. Isso aqui serve basicamente como uma referência que é para nós podermos criar objetos. Então, nós temos que agora criar um objeto do tipo computador. Ou seja, nós aqui simplesmente criamos a classe, ou seja, podemos ter aqui um modelo que é para nós usarmos quando quisermos criar objetos do tipo computador. Então, nós temos que vir aqui agora e criarmos esse nosso objeto. Nós podemos criar aqui embaixo do nível. Vamos aqui const computer equals new computer. Assim dessa maneira, ou seja, novo computador foi criado aqui. Nós poderíamos ter aqui diversos computadores. Até poderíamos colocar para que o computador jogasse contra ele mesmo. Então vamos aqui, ao invés de lá embaixo nós termos aqui computer aqui com C maiúsculo, pois nós estamos aqui a usar a classe, nós temos que chamar aqui o nosso objeto que nós criamos, assim dessa maneira. Então, se nós clicarmos aqui, vai ver que ele já faz log disso aqui que nós temos aqui na classe, ou seja, ele escreve os espaços, ele escreve também as caixas e por último ele escreve o nível aqui que é o nível 1. Então, até aqui quer dizer que tudo está a funcionar corretamente. Então, nós vamos começar aqui por verificar quando o nível for igual a 1, ou seja, level 1. Nós vamos querer que ele jogue de uma certa maneira. Else if o nível for do nível 2. Até ao invés disso, nós podemos usar o switch. Vamos aqui level in case. Caso ele seja igual a 1, nós queremos que ele faça algo. Caso ele seja igual a 2, ele irá fazer algo. Caso ele não seja do nível 1 ou 2, quer dizer basicamente que ele é do nível 3. Então ele aqui já nós vamos implementar a lógica para o modo difícil. Então nós vamos criar aqui outro método dentro do próprio computador. Deixa-me só fechar aqui. Ok, então nós vamos aqui, vamos criar o método play easy level, assim dessa maneira. Ou seja, jogue no modo fácil. E o que nós vamos querer que ele faça no modo fácil? Nós queremos simplesmente que ele jogue num lugar aleatório. Por exemplo, aqui nós vamos jogando e ele simplesmente vai colocando as suas marcações em qualquer lugar. Então, para isso nós recebemos aqui as caixas que nós precisamos delas para poder clicar. Então nós vamos passar aqui, antes disso vamos chamar aqui essa função aí. Temos que usar o this para referenciar que estamos a chamar da própria classe. Vamos aí play in easy level. E aqui nós vamos ter que passar os espaços, que é para nesse caso podermos usar aqui. E vamos ter que passar aqui também as caixas, que é para nós usarmos aqui embaixo. Aqui embaixo nós vamos fazer um break para que isso aqui não desça mais. Então aqui embaixo vamos receber também spaces, vamos receber as caixas. Então o que é que nós vamos fazer? Simplesmente vamos fazer boxes. Vamos ter que pôr aí a posição da caixa, pois isso é um array. Aí vamos fazer aqui o click. Então como é que nós vamos pegar aqui uma posição aleatória? Ou seja, tem que ser uma posição aleatória que está disponível. Para isso, nós vamos ter que iterar, ou seja, passar por essa nossa função aqui. Função não, por essa nossa array espaços, que é para ver quais espaços estão disponíveis e retornar qualquer um deles para
o nosso computador poder jogar quando ele estiver no nível fácil, ou seja, no nível 1. Então, nós vamos criar aqui uma outra função que vai ser get random remaining space, assim dessa maneira. Ela aqui simplesmente vai receber os espaços, ou seja, ela vai retornar um espaço qualquer que está livre, ou seja, get random remaining space. Pegue um espaço aleatório livre, ou seja, um espaço aleatório restante. E o que essa função vai fazer exatamente? Sendo que ela recebeu aí espaço, ela vai precisar primeiramente de pegar quais são os espaços que estão disponíveis. Então nós vamos fazer aqui available spaces, que é para basicamente ele pegar todos os espaços disponíveis que nós temos aqui dentro dessa nossa array espaços. Então nós vamos fazer aqui mais uma vez uma arrow function. Vamos declarar isso aqui como uma função de chamada imediata, ou seja, essa função aqui vai se auto chamar. Então aqui como é que nós vamos pegar todos os espaços disponíveis? Nós vamos fazer um for aqui igual a 0, enquanto i for menor que spaces.length, seja a largura, ele vai incrementar. Mas já nós vamos criar aqui só uma variável com o mesmo nome, podemos dizer available space, ou seja, nós estamos a criar uma variável dentro dessa função, não vai interferir em nada aqui, available spaces. E aqui dentro até podemos chamar isso aqui apenas de aux, que quer dizer auxiliar, numa variável auxiliar, ela vai ser um array. Então vamos verificar aqui, se não tivermos nada na posição spaces.i, nós queremos que aí o nosso auxiliar pegue esse index, ou seja, index que ok, o erro está aqui, podemos comentar isso aqui. Nós queremos que ele pegue o index do quadradinho em que está vazio. Então depois disso nós vamos simplesmente aqui embaixo, ok, depois aqui embaixo nós temos que retornar, ainda dentro da função temos que retornar aí o aux. Depois disso tudo aí nós vamos retornar aí o available. Não, nós pegamos os espaços disponíveis, nesse caso já temos os espaços disponíveis. Essa função aqui tem que retornar um espaço disponível aleatório, apenas um. Aqui nós pegamos todos os espaços que estão disponíveis, sendo que nós já sabemos disso, mas vamos só fazer um console log aqui, que é para nós certificarmos que estamos no caminho correto. Assim, dessa maneira. Então play in easy mode, ela tem que chamar aqui essa função aqui. Então temos que chamar assim dessa maneira. Então vamos voltar aqui no nosso console log, length, que temos um pequeno problema, ok, nós não passamos aqui os espaços aqui, spaces, ok, então error click, ok, nós tivemos aqui o erro, pois nós não retornamos que nós realmente precisávamos, mas dá para ver aqui que ele retornou todos os espaços livres, ou seja, o espaço número 4 está ocupado, nesse caso, contando aqui como 0, 0, 1, 2, 3, 4 não, o espaço número 3, se nós formos a ver aqui, ele retornou 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8, se nós formos a clicar de novo, vai ver que agora ele retornou aqui 0, 1, 2, 4, 6, 7, pois o espaço 3, o espaço 5, o espaço 8 já estão ocupados, quer dizer que até agora o nosso computador está a funcionar corretamente. Então nós vamos ter que pegar aqui um número aleatório, nós temos que retornar agora aí um index aleatório, ou seja, um espaço aleatório. Como é que nós fazemos isso?
Nós fazemos isso aqui pegando essa nossa variável aqui, ou seja, o nosso array tem, ok, isso, o value space. Nós vamos pegar, como ele é um array, nós vamos pegar uma posição aleatória, e nós fazemos isso aqui usando o método matemático random. E nós queremos que ele pegue um número aleatório, então aqui nós vamos pegar o espaços disponíveis, vamos pegar a largura. O que é que nós estamos a fazer aqui basicamente? Nós estamos a gerar um número aleatório. Aqui ele gera de 0,9, de 0 até 0,99999. Então, o que nós estamos aqui a fazer basicamente? Ele vai gerar um número de 0,9, de 0 até 0,9, mas nós estamos a multiplicar aqui pela largura desse nosso array aqui, ou seja, pela largura dos espaços disponíveis, ele vai gerar até basicamente aquele número. Mais uma vez, nós podemos fazer aqui o console log, para que nós podemos certificar disso. Vamos voltarmos aqui, vamos fazer um reload. Dá para ver aqui que ele retornou como uma posição aleatória aqui a casa 7. Se nós continuarmos a jogar, vai ver que agora ele retornou aqui a posição 1, que é o espaço que está livre aqui em cima. Se nós formos a fechar aqui a posição 1, dá para ver que ele aqui tornou-nos a nos retornar a posição 1. Vamos só verificar o que está realmente a acontecer. Ok, vamos fazer o console log dos espaços disponíveis. Ok. Mas ok, vamos só pegar os espaços disponíveis assim, dessa maneira. Então, se nós jogamos aqui, ele retornou-nos o 6 não está ali. Ele retornou-nos aqui, ou seja, a posição 0. Aqui o 0 está disponível. Vamos só fechar a posição 0. Ele retornou-nos o 3 está aqui disponível. Ele agora retornou-nos, tornou aqui a retornar a posição 0, a posição que não está disponível. Isso aqui por causa de um pequeno erro, mas nós vamos já retificar esse pequeno erro aqui que está a acontecer aqui. Então, se nós formos anotar, vai ver que ele retorna aqui com casas decimais. Nós não queremos que essas casas decimais estejam aí. Então nós vamos remover aí essas casas decimais usando um método da matemática aqui no JavaScript, chama-se floor. Basicamente poderia dizer arredondar para baixo, né? Não faz tanto sentido, ou seja, mas ele aqui irá remover as casas decimais, basicamente. Dá para ver que ele retornou aí 0, ou seja, ele tornou a repetir aí a casa 0, agora ele retornou aqui 2 e assim sucessivamente. Então dá para ver que temos ainda aqui uma pequena falha, ele está a retornar casas em que não estão disponíveis. Então, continuando, nós queremos aqui que esse valor seja retornado. Então vamos fazer isso aqui, nós podemos aqui simplesmente fazer um return dessa maneira aqui. Qual é o erro que está a acontecer? Ou seja, basicamente nós não estamos com nenhum erro. O que é que está a acontecer? Nós estamos aqui a fazer o log da coisa errada. Vamos só fazer isso aqui dentro de uma variável aqui temporária. Basicamente nós não tínhamos nenhum erro. Eu estava já a ficar aqui surpreso. Então nós, desculpa, ou seja, estamos aqui numa situação de debugging que nosso erro estava no que estava a ser registrado, ou seja, no que estava a ser escrito no nosso console, na nossa consola, não exatamente no nosso código. Então nós resolvemos aí o nosso erro. Então dá para ver que ele aqui retornou o 3 está disponível, nesse caso a posição 3 é aqui. Se nós fechamos o 3, dá para ver que ele retornou 5, a posição 5 aqui está disponível, fecha. Ele retornou 0 e a posição 0 está disponível, vamos fechar aí a posição 0. Ele retornou 8 e aqui a posição disponível, ou seja, entre essas duas. Agora vamos só jogar aqui, dá para ver, ok, ele não vai ter como retornar aqui agora. Ele retornou aqui not a number. Por que ele
retornou aqui, mesmo depois do nosso jogador ter ganho e não existir espaços disponíveis. Isso é simples, pois aqui no nosso One Player nós só definimos que quando, ou seja, quando o jogador ganha, ele executa isso tudo aqui e ainda continua a execução aqui embaixo. Ele faz a troca dos jogadores e se o jogador for bolinha, ser a vez do bolinha jogar, ele simplesmente chama aí a função de jogar do nosso computador. Então o que é que nós temos que verificar aqui? Temos que verificar se existem espaços livres para o nosso bolinha jogar. Se nós aqui embaixo não precisamos de verificar se o jogador já ganhou, nós precisamos simplesmente verificar se existem espaços livres. Isso por enquanto. Então nós vamos criar lá embaixo uma função get remaining, pode ser simplesmente remaining, mas como é get, nós estamos a pegar algo remaining spaces. Então vamos só retificar aqui embaixo spaces e vamos chamar essa função. Nós vamos verificar ponto length, ou seja, se ele retornar 0 quer dizer que está vazio, e 0 no JavaScript é considerado como negativo. Então nós temos que criar agora essa função aqui. Vamos só aqui respawn, draw. Então ele vai ser chamado depois deste aqui. Aqui, seja, eu coloquei ele aqui embaixo simplesmente por algo que é conhecido como código limpo, ou seja, da forma em que você vai ler o código, você vai ler aqui play as one, você vai procurar essa função, ou seja, ela vai ser logo aqui a primeira a ser chamada. Você depois disso vai vir aqui add points to winner, que até este aqui deveria estar embaixo. Você vai ler essa função, daí você vai ler a isDraw, que é para verificar empate. Depois é que você vai ler essa função aqui de acordo com as chamadas que nós estamos a fazer aqui em cima. Então como é que nós vamos pegar os passos remanescentes? Nós vamos simplesmente aqui definir vamos fazer remaining spaces, vamos só fazer isso aqui assim. Vamos fazer aqui um filtro, filter space assim, dessa forma, ou seja, ele vai pegar o número de espaços restantes, né? E vai também retornar tais espaços, mas daqui em cima nós simplesmente queremos saber se nos restam espaços. Daí que nós até podemos retornar isso aqui direto assim. Ou seja, quando não tiver um espaço aí, a nossa função já não será chamada. E é basicamente isso que nós queríamos fazer. Se nós voltarmos aqui e criarmos ok, vamos tentar aqui. Dá para ver que aí ele já não chamou, pois nós impedimos. Quando ele não tiver espaço, ele já não deve chamar. Então ele está a chamar, está a gerar os números, mas não está a jogar. Então voltando aí para o nosso computer.js, nós pegamos aí quais são os espaços disponíveis. E aqui nós não deveríamos usar remaining, ou seja, mais uma vez código limpo. Vamos usar aqui a palavra available, get random available space, ou seja, pegue um espaço aleatório disponível, que é o que nós queremos. Então depois disso aqui nós podemos aqui também retornar isso aqui e remover esse nosso logo. Não dessa maneira. Deixa retornando aqui o valor, para que o valor venha aqui e o nosso jogador possa clicar um espaço aleatório. Então se nós formos a jogar, vai ver que ele já clica em um espaço aleatório e nós vamos jogando. E até aqui nós concluímos o nosso computador para o nível 1, ou seja, ele vai clicando em espaços aleatórios.
E é a primeira vez que eu vou ver este tipo de vitória aqui em toda a minha vida, mesmo das vezes em que eu jogava isso aqui com os colegas lá no tempo de escola, nunca tinha visto esse tipo de vitória aqui. Ou seja, basicamente alguém já teria te bloqueado, sendo que o nosso computador simplesmente está a jogar em lugares aleatórios, ou seja, como se fosse uma criança que não sabe o que está a fazer. Nós podemos ver um tipo de vitória aqui dupla. Então, esse nosso vídeo vai ficando por aqui e na próxima aula nós vamos implementar os outros níveis de dificuldade, ou seja, o nível 2 e o nível 3. Nesse caso, referente ao nível médio e o nível difícil. Se você chegou até aqui e teve os mesmos resultados que nós tivemos até aqui, meus sinceros parabéns. Você está a dar os seus primeiros passos com o JavaScript. Nesse caso, se você é um total iniciante e você está tendo aqui uma mente de resolução de problema, pois é isso que eu estou a tentar passar para ti. Pois ter uma mente de resolução de problema é uma das habilidades mais fortes de um desenvolvedor Web Pro Max. Ou seja, você tem que estar sempre aí pronto para resolver algo, sempre para trazer solução para alguma coisa, ou seja, sempre pronto para poder inovar algo do gênero, e você consegue realizar isso tudo tendo uma mente de resolução de problemas. Então, esse nosso vídeo vai ficando por aqui. O link para a próxima aula estará na descrição, nesse caso a quarta aula, e nos vemos lá do outro lado.